No encontro com o autor, eu vou conversar com o mestre em Direito do Estado e doutor em Direito das Relações Sociais, Rodrigo Bornholt. Ele vem ao programa falar sobre seu livro Liberdade de Expressão e Direito à Honra. Olá, Rodrigo, bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado, Carolina. Eu queria começar a nossa conversa te perguntando por que você resolveu escrever sobre esse tema. Porque eu já decidi escrever sobre isso lá em meados da década de 90. Ali no final da década de 90, eu resolvi escrever sobre o tema, estudar sobre ele, e aí procurei me aprofundar com a legislação e principalmente com a doutrina, com as decisões de outros países. Porque eu via que no Brasil, embora já houvesse algumas decisões corretas, a insegurança sobre o tema ainda era muito grande, como continua sendo. Já se aperfeiçoou bastante, nós temos muitas decisões de tribunais, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral também, né, que às vezes acaba lidando com a questão de liberdade de expressão e direito à honra, muitas vezes com resultados positivos, mas o método ainda é muito inseguro. E isso acaba sendo prejudicial para o próprio Estado democrático de direito. Bom, nessa obra você faz novas abordagens, tanto no que toca aos direitos, quanto na metódica utilizada para a resolução de conflitos. Que abordagens seriam essas? Pois é, justamente na questão da metódica é que eu procurei desenvolver um método que gerasse mais segurança. Nós nunca vamos ter aí segurança total, não vamos ter automatismos nas decisões, a gente precisa respeitar a liberdade de quem está a interpretar a lei e também a própria riqueza dos casos, a variedade dos casos que vão surgindo, né? Mas o que eu procurei foi um método que é a chamada metódica estruturante, que vem se popularizando, inclusive aqui no Brasil, tem como maior defensor o professor Friedrich Miller, e ele propõe que a norma é o resultado da interpretação, não é o início da interpretação. No início nós temos um texto legal ou um texto constitucional, no nosso caso aqui. Depois você tem os casos concretos e a partir dessa interação entre texto e caso é que surge a norma para o caso concreto. Uma tradição que no direito português, com alguma variante, vem do professor Castanheira Neves, por exemplo, né? Então não é tão desconhecida assim e já não era do público brasileiro. Mas eu procurei trazer isso com mais detalhes para a abordagem da liberdade de expressão e do direito à honra, porque você tem apenas 4 ou 5 palavras no texto constitucional. É garantida a liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e do outro lado é garantido o direito à honra. Você não pode recorrer às leis para resolver o caso, porque na hierarquia constitucional a Constituição está acima disso. Portanto, você precisa de uma abordagem filosófica, sociológica e da riqueza de cada caso para poder montar a norma para o caso concreto. E quais são os aspectos dogmáticos que estão entre a colisão do direito à liberdade de expressão e do direito à honra? Então, para que possa haver justamente essa amplitude para o intérprete resolver os casos conforme as suas particularidades, a gente não pode ter decisões automáticas, mas nós podemos gerar presunções em favor de um dos direitos em jogo. Então, na maioria dos casos envolvendo questões públicas, a presunção se dá em favor da liberdade de expressão. Em outros casos, que envolvam, por exemplo, xingamentos, que envolvam a intimidade das pessoas, mesmo às vezes de homens públicos, né, existe já uma presunção em favor, aí não no caso da honra, mas da intimidade ou dos direitos conexos. Então, você tem grupos de casos que geram presunções, mas eu procurei, eu me preocupei muito, na linha do que os alemães estão debatendo, em permitir que a particularidade de cada caso possa eventualmente alterar essa presunção. Eu queria conversar um pouquinho mais sobre essa questão do direito à honra, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Claro. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com o mestre em Direito do Estado e doutor em Direito das Relações Sociais, Rodrigo Bornholt. Ele está aqui para falar sobre seu livro, Liberdade de Expressão e Direito à Honra. Rodrigo, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão do direito à honra. Qual o significado desse direito?
Pois é, a questão do direito à honra, ele vem por inércia aqui no Brasil, mantendo as mesmas características de uma abordagem de 70, 80 anos atrás. Quer dizer, dividindo a honra em honra objetiva, honra subjetiva. Os autores, com raras exceções, não vêm se preocupando muito em trabalhar isso. E o que a gente propôs a partir do direito alemão, os norte-americanos tratam um pouco desse assunto, foi dividir a honra não mais em objetiva e subjetiva, que é um conceito, na verdade, fático de honra, mas falar também em honra normativa, ou seja, aquela honra merecida, principalmente quando nós estamos lidando com questões envolvendo o espaço público, né? Questões relativas à política, por exemplo, questões relativas a temas de interesse nacional, ou às vezes local, mas que se situam na esfera pública. A Hannah Arendt faz essa diferenciação do público, do social e do privado. Na diferenciação que ela faz, o social acaba também sendo caracterizado como público para essa finalidade que nós estamos a tratar aqui. E, diante disso, o conceito que vai prevalecer aí é o de honra normativa. O que significa isso? Não importa apenas a reputação que a pessoa tem, é preciso que essa reputação seja merecida. Porque se houver um escândalo, por exemplo, de corrupção envolvendo um homem público, ele pode ser desmascarado, não é verdade? Então, aquele conceito de honra tradicionalmente trabalhado não serve para essas situações. Em contrapartida, ele continua servindo para algumas situações do direito privado. Por exemplo, a ideia de revogação de doação por ingratidão, né? A ideia de revogação de herança por crimes contra a honra. Nesse caso, aí sim prevalece o conceito fático de honra, o conceito que não importa se aquilo que a pessoa está dizendo na sua ofensa é verdadeiro ou não. Por quê? Porque o que se manifesta aí, o que vem, o que toma a frente é a questão da ingratidão em si. Portanto, a mera ofensa, e mesmo que não seja uma questão alusiva à verdade, a questão de uma opinião, por exemplo, agressiva contra determinada pessoa, contra o doador ou contra aquele de quem a pessoa está herdando, pode sim já caracterizar uma ofensa à honra suficiente para desencadear efeitos jurídicos contrários a essa pessoa que fez a agressão. Então, na verdade, o que eu estou propondo é que existem dois conceitos de honra diferenciados para o direito brasileiro. Aqueles que envolvem a esfera pública se reporta a ideia de honra normativa, na linha do que os alemães propuseram, e quando a gente falar do direito civil tradicional, da questão envolvendo profissões, mas na esfera privada nós estamos falando aí sim da honra tradicional, que aí sim pode se dividir no conceito de honra subjetiva e objetiva. Na verdade, a subjetiva eu acho que é impertinente, eu não vou ter tempo aqui para falar disso, mas principalmente a honra objetiva acaba permanecendo. Rodrigo, na sua opinião, como é que o conflito deveria ser tratado, deveria ser resolvido para que sempre prevaleça o Estado democrático de direito? Bom, aí a liberdade de expressão deve ter a preferência nas questões públicas, não a preferência absoluta, isso pode variar, mas ela deve ter a preferência, deve-se ter a compreensão de que a liberdade de expressão ela é constitutiva do Estado democrático de direito, não existe um Estado democrático de direito sem uma sociedade com ampla liberdade para debater as suas questões. Nós precisamos também nos ater àquilo que os americanos chamam de chilling effect, cuja melhor tradução não é um efeito de esfriamento, mas seria de um efeito intimidatório, de evitar que a liberdade de expressão sofra um efeito intimidatório. Nesse sentido, o julgador deve considerar as consequências, às vezes, da sua decisão, né? E também eu gostaria de ressaltar o papel central que deve se atribuir ao direito de resposta. Inclusive, com a revogação total da lei de imprensa, o direito de resposta ficou sem disciplina legal, e mesmo assim, agora no final de novembro, eu verifiquei uma decisão fundamental da parte do ministro Celso de Mello, valorizando a importância do direito de resposta. Inclusive, ele falava da multifuncionalidade do direito de resposta, e de fato, muitas vezes, uma agressão não vai ser reparada com uma indenização por perdas e danos, né? Uma indenização por danos morais, e sim com a possibilidade de exercício
do direito de resposta por aquele que se sentiu ofendido. Que às vezes não teve, eu trago isso também no livro, nenhuma ofensa propriamente à sua honra, mas às vezes aquilo que nós poderíamos chamar como derivação de um direito geral de personalidade, do que seria do direito à autoapresentação. Vamos dizer que determinado homem público se situa mais à esquerda e é acusado por outros de, né, na visão dele vai ser uma acusação de adotar medidas de direita, por exemplo. Isso não é uma ofensa à honra, mas ele deve ter garantido o direito de resposta para poder explicitar aquilo que ele pensa sobre determinado assunto. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. Ora, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigada.